O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Posteriormente, em 3.200 anos antes de Cristo, os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia, que deu origem ao Estado egípcio. Começava ali um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. Mas enfim, o que esse achado tem de tão importante? Os egípcios antigos acreditavam que, na vida após a morte, as pessoas precisavam de elementos do mundo humano em suas jornadas para encontrar Osíris, o deus da morte. É por isso que artes vistas em pirâmides e tumbas retratam cenas como oferendas, suprimentos e servos. Atualmente, esse conjunto de escrituras é conhecido como Livro dos Mortos. Apesar do nome, não se trata propriamente de um livro físico. Existem pelo menos 200 escrituras que foram encontradas em diferentes objetos, que variam de ataduras das múmias a túmulos. E elas não estão todas reunidas em um mesmo local. Um exemplo é a recente descoberta de que um fragmento preservado lá na Nova Zelândia é a continuação de um outro que se encontra nos Estados Unidos. Localizado na Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, o trecho do Livro dos Mortos tem 2.300 anos e foi escrito em um pedaço de linho usado para envolver uma múmia. A conclusão de que ele seria complementar ao fragmento nos Estados Unidos, lá do Instituto de Pesquisa Getty, se deu após o artefato ser cadastrado em um sistema de dados online, junto com outras peças históricas. Ainda de acordo com a professora Alison Griffith, especialista em arte egípcia, lá da instituição neozelandesa, ambas as partes descrevem cenas compatíveis com o Livro dos Mortos. Utilizam a escrita hierática e datam de 300 AC. Entre as cenas presentes nos fragmentos estão a imagem de açougueiros cortando um boi como oferenda, homens carregando móveis para a vida após a morte, um barco funerário com as figuras das deusas Ísis e Nef, e um homem puxando um trenó com a imagem da divindade Anubis. Griffith destaca ainda a habilidade do indivíduo responsável pelas escrituras. Nos períodos iniciais, os egípcios escreviam diretamente nas paredes da tumba. Depois, passaram a utilizar papiro e o linho empregado na mumificação. Também, segundo os especialistas, o linho guardado na Nova Zelândia pertencia a um homem chamado Petosiris. Agora, os pedaços das bandagens empregadas na sua mumificação estão espalhados pelo mundo, tanto em coleções institucionais como em acervos particulares. Ainda não se sabe exatamente como os fragmentos foram separados, mas os pesquisadores já identificaram onde pode estar outra possível parte do linho de Petosiris, na Universidade de Queensland, na Austrália. O Livro dos Mortos compreende uma série de textos que, segundo crença egípcia, auxiliaria os mortos a andar no submundo. Esse papiro tem 15 metros, do Antigo Egito, contendo seções do Livro dos Mortos. Foi descoberto em Saqqara. Esse é o primeiro papiro completo do Livro dos Mortos, descoberto em 100 anos. Livro dos Mortos é um nome moderno dado a uma série de textos amplamente usados durante o Novo Império, cerca de 1.550 anos antes de Cristo, que, segundo uma crença egípcia, auxiliaria os mortos a andarem pelo submundo, entre outros propósitos. A descoberta foi realizada por arqueólogos egípcios do Ministério do Turismo e Antiguidades. O documento foi encontrado dentro de um caixão em uma tumba ao sul da pirâmide de degraus de Djosé. Essa descoberta de mais de 2.000 anos pode auxiliar nos estudos a respeito das antigas tradições funerárias egípcias, ainda que o papiro pareça longo. De acordo com a Foyskauf, chefe dos arquivos de pesquisa da Universidade de Chicago, existem papiros maiores,
já que esses documentos podem variar bastante de tamanho. Ele não esteve envolvido na última descoberta, mas observou que existem pergaminhos do Livro dos Mortos de mais de 30 metros de comprimento. Existem muitos manuscritos que seriam semelhantes em tamanho, mas manuscritos em papiro de antigos textos religiosos egípcios podem variar dramaticamente em tamanho. O trabalho de conservação do papiro já está sendo concluído e o documento também está sendo traduzido para o árabe, segundo um comunicado que foi lançado em conjunto com um evento que marca o Dia dos Arqueólogos Egípcios em 14 de janeiro. Outro papiro foi encontrado em Saqqara em 2022. O documento fragmentado tinha 4 metros e foi descoberto em um poço funerário perto da pirâmide do faraó Teti. O documento tinha o nome de seu dono escrito, um homem chamado Pukaef. Pukaef, apesar de ter sido enterrado perto da pirâmide do faraó Teti, viveu séculos depois de seu governante. No entanto, nessa época, era até comum a prática de ser enterrado ao lado da pirâmide de um ex-governante. A pirâmide de Djosé, construída durante o reinado do faraó, é uma pirâmide de degraus. Foi a primeira construída pelos egípcios. A área ao seu redor, por milênios, foi utilizada para enterros. O caixão que guardava o papiro recém-descoberto data do período tardio, cerca de 712 AC a 332 a.C. Gostou? Então vem pra cá, se inscreve aqui no canal, clica no sininho em todas para não perder nenhum conteúdo aqui da Fatos Descobertos. Eu te espero aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.